Oi pessoal, aqui é a Nádia Venturi, nutricionista esportiva, e eu voltei para a segunda parte do vídeo de perguntas e respostas. Mas antes de a gente começar, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos e se você gostar, deixa o seu like aqui para mim. Então vamos lá, primeira pergunta de hoje. O que devo colocar na minha garrafinha durante o treino? Essa é uma pergunta bem frequente no consultório. Bom, depende. Se o seu treino tem 1 hora de duração ou menos e tem baixa intensidade, basicamente você vai colocar só água na sua garrafinha. Você só precisa de água para se hidratar. Mas se o seu treino tem mais de 1 hora de duração ou tem uma intensidade muito alta, você precisa de reposição de sais minerais e eletrólitos e de carboidrato. Então, nesse caso, os isotônicos, por exemplo, seriam uma ótima alternativa tanto para repor o carboidrato quanto os sais minerais e eletrólitos. Próxima pergunta de hoje. Posso comer pizza na noite anterior ao meu treino? Você até pode. Eu não costumo recomendar muito, mas você pode. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre supercompensação de carboidrato como uma estratégia véspera de prova para a gente aumentar o glicogênio muscular. Então, na verdade, essa estratégia seria aumentar o consumo de carboidrato de 24 a 72 horas véspera de prova, para que a gente consiga ter um aporte, um suporte, na verdade, melhor de carboidrato para o dia da prova. Mas eu costumo pedir para que os atletas que eu atendo consumam o carboidrato que eles estão acostumados a comerem no seu dia a dia. Então, por exemplo, batata doce, arroz integral, uma mandioca, porque se a gente optar por carboidratos que não fazem parte da alimentação habitual dessa pessoa, muito provável que a gente possa ter um desarranjo gastrointestinal. Talvez não aconteça nada, mas eu sempre costumo dizer que em dia de prova a gente não testa nada novo e não inventa nada novo. Então eu prefiro que esse consumo de carboidrato em véspera de prova seja de boa qualidade e não farináceo, rico em gordura, uma comida muito pesada, pode não cair bem digestivamente falando, ok? Próxima pergunta. É possível reduzir gordura corporal sem perder massa muscular? Com certeza. Isso não só é possível, como é muito comum de a gente conseguir fazer isso com uma boa dieta. Basicamente, para perder gordura corporal, a gente precisa de um déficit calórico que, se o intuito é preservar a massa muscular, a minha sugestão é que esse déficit calórico não seja tão grande, não seja tão restritiva a dieta, que a gente mantenha um consumo de carboidrato um pouco mais baixo e, obviamente, carboidratos de boa qualidade, e que a gente mantenha um consumo bom de proteína ao longo do dia. Se a gente tiver um bom aporte de proteína na dieta, bem fracionado ao longo do dia, e manter uma restrição calórica, mas não tão severa, é sim possível reduzir a gordura corporal e preservar a sua massa muscular. Próxima dúvida de hoje. Gel de carboidrato ou isotônico? Bom, depende muito do objetivo e da modalidade esportiva que você pratica. Tem algumas questões particulares que, apesar de eles parecerem a mesma coisa, mas eles não são. O gel de carboidrato, um sachê, costuma ter 30 gramas de peso e nessas 30 gramas a gente tem uma variação de 20 a 22 gramas de carboidrato por sachê. Então, se o seu intuito durante o treino é fornecer uma energia muito rápida, o sachê de carboidrato faz isso muito bem e tem a vantagem da praticidade, né? Só rasgar o sachê e consumir. No caso do isotônico, a gente vai ter 30 gramas de carboidrato para 500 ml de isotônico. Então é um carboidrato que você vai fornecer para o seu organismo durante o treinamento ou durante a prova de uma maneira mais gradativa e não instantânea. Mas os isotônicos têm a facilidade ou a vantagem de conterem uma boa quantidade de sais minerais e eletrólitos, que também é importante para um treinamento de longa distância. E uma outra vantagem desses isotônicos é que eles já estão te hidratando. E eu digo isso porque às vezes quem consome o gel de carboidrato esquece que tem que beber água, porque precisa dessa hidratação. Então, basicamente, essa seria a diferença. Eu, particularmente, gosto mais do gel de carboidrato para as provas de corrida, acho mais prático de lidar e menos coisa para ter que carregar, menos peso, e prefiro o isotônico líquido para as provas de bike, por exemplo, porque a gente consegue colocar no suporte da bike e fica mais fácil para ingerir. Às vezes, o equilíbrio na bike para rasgar o sachê de carboidrato em gel não fica tão fácil assim para todo mundo, mas os dois são uma possibilidade e tem pessoas que se adaptam mais a um ou ao outro, então isso tudo é uma
questão de teste também. Espero que eu tenha respondido algumas dúvidas e em breve eu volto para mais algumas.